Aí são 16h15, ok? 16? É 16h15. Tá bem, deixa lá ver. Já apareceu. Yeah. Pois, Isso estamos. saíres. Assim gosta, né? Estamos no borda, do lado escuro. Passou uma moça com olhar amigo, de jeito puro. Dei conta que aquele mambo que eu quero é o bem maduro. Rabo de Mercedes, então acelero e já não espero, porque eu lhe quero. Oh, moça, qual é a ideia? Daqui cai dentro da minha orelha. Não me veja como um porcaria. Hoje eu vou te arrastar, filha leia. Aí se acompanha na dança. Sei que o naga não põe aliança. Tá embora me ver de criança. Hoje eu vou te levar, moça baixinha, baixinha, baixinha. Só pra vir te chamar pra dançar, tá baixinha, baixinha, baixinha. Eu não quero saber se tu não quer ser minha, minha, minha. Mas o meu papo reto vai tipo na linha, linha. Oh, yeah, yeah. Moça baixinha, baixinha, baixinha. Os pavos te chamam pra dançar, tá baixinha, baixinha, baixinha. Eu não quero saber se tu não quer ser minha, minha, minha. Mas o meu papo reto vai tipo na linha, linha. Oh, yeah, yeah. Acho que vou levar nos meus pais, lá nos meus pais. Porque ainda lhe quero mais, lhe quero mais. Moça, estás a levar a minha paz. O que quer fazer com esse rapaz? Ai meu Deus, já não te aguenta mais. Mas pensando que eu quero mais. Quando tá embaixo, tá, 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 tá. Só tá me cuia, ya, 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 ya. Quando tá embaixo, tá, 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 tá. Moça me leva, ya, ya. Quando tá embaixo, tá, 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 tá. Só tá me cuia, ya, 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 ya. Quando tá embaixo, tá, 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 tá. Moça me leva, moça baixinha, baixinha, baixinha. Se pra vir te chama pra dançar, tá baixinha, baixinha, baixinha. Eu não quero saber se tu não quer ser minha, minha, minha. Mas o meu papo reto vai tipo na linha, linha. Oh, yeah, yeah. Moça baixinha, baixinha, baixinha. Se pra vir te chama pra dançar, tá baixinha, baixinha, baixinha. Eu não quero saber se tu não quer ser minha, minha, minha. Mas o meu papo reto vai tipo na linha, linha. Oh. Como é que é? Lá pro piano. Lá pro piano. Exato. Prazer, é? Todo meu. Lá pro piano. Agora vamos começar! Lá pro piano. Então, tu vais para ali, sentar lá naquele banco. Então, qualquer coisa se dá não é? Vou ficar aqui com os rapazes, pode ser, né? Certo, certo. Mas antes disso, onde é que o Lá pro piano vive? Eu estou localizado no bairro Camama. Tenho que dar mais alguma explicação? Não, vaza lá pro piano, não quer vender o peixe. Então. Já era a hora, né? Já era a hora. Olha, podes falar assim para facilitar na hora de entregar o microfone. Estamos aqui só com o microfone. Estamos aqui com o microfone. Então, família boa. Família Buenas. Daqui é o vosso boia Dizzy. E sejam todos bem-vindos ao podcast do Momento Chamo, ok? O podcast dos jovens. Podcast do Momento Chamo. Acho que nós somos os melhores. Né? Somos os melhores. Somos os melhores. Somos os melhores. Somos os melhores. Não, podcast é o melhor. Estamos aqui com os melhores. Família, eu preciso tanto da vossa ajuda. A única forma que vocês têm para me ajudar ou de me ajudar é partilhar nas minhas redes sociais. Facebook, a Dizzy, YouTube, Podcast do Momento Chama.
Instagram, a Dizzy Hour, TikTok, podcast do Momento Chama e também a Dizzy Hour. Por favor, família, ajudem as minhas páginas a crescer. Eu preciso tanto da vossa ajuda. Preciso, família. Preciso muito. Vocês não têm noção. Preciso bastante. Então, estamos aqui com os... Não sei se vou falar como, mas enfim. Está aqui com os rapazes. Epa, é complicado. Está aqui com os rapazes. É o Shaddai. É o Shaddai. Bem-vindo ao podcast do Momento Chama. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado. Bem-vindo. Como é que tá? Como é que é, Shaddai? Como é que é? Não, tá tudo calmo aqui, tranquilo. A vida tá boa. Não, a vida tem que estar boa. Sem Jesus, quando você tem Jesus, a vida tem que estar. Vou pedir quem gosta de Ok, a vida tem que estar boa. A vida tá boa? Muito Estás a boa. gostar? Tô a Apesar gostar. das malambras, do Não. pânico que o WhatsApp. O quê? Não percebi. Não, tem que falar. Ah, a coluna, ok. Tem que falar, essa é a nossa coluna do Gibelé. É só falar, tem que desligar, bro. Vai precisar do telefone? Tá aqui o telefone, dá o telefone aí. Pode vir buscar, cameraman, vem buscar. Do Lapopiano. Um homem que teve aqui, homem que tem medo das baixinhas. A única baixinha da vida dele é o Mercedes. Não, o Rabo que é do Mercedes. Isso exagera. Já tem surge a seguinte questão, mas como é que ele escreveu essa música? Mas enfim. Então, Shaddai, como é que tá a vida? A vida tá boa. A vida tá boa, graças a Deus. O Lapopiano esqueceu a água dele aqui, mas enfim. A vida tá boa, graças a Deus. Estamos aqui para mais um dia, né? Olha, aqui o podcast, nós teremos uma conversa sem filtro. Exato. Estás à vontade. Ok. Se quiseres falar alto, baixo, estás à vontade. Ok, sem problema. Estás à vontade, nós teremos uma conversa sem fio. Exato. Esse podcast é teu, Shaddai. Tá bom. Sinta-se em casa. Já estou em casa. Sucaça, Exatamente, estou em casa. casa, sucaça. Então, Exato. sinta-se à vontade de expressar aquilo que você sente. Exato. E de falar as tuas ideias, ok? Ok, sim. Ok. Então, como é que o Shaddai está? Não, o Shaddai tá tudo calmo. Tá aqui mais uma vez para fazer acontecer o que tem que acontecer. Tem que acontecer. Exato. Como é que está a vida? Olha, a vida, apesar das dificuldades, mas temos aqui o nosso Papai do Céu que não nos deixa Papai do céu. que sempre nos ajuda em várias batalhas para nós conseguir vencer. Ok. E o que é que o Shaddai faz? Eu já ouvi dizer que o Shaddai faz tudo. Tá na mecânica, tá na aula, tá no estudo, tá na aprender, tá em tudo. Olha, o Shaddai, na Ouvi dizer que ele verdade, faz tudo. o Shaddai, na verdade, é um homem que não importa, ele quer aprender tudo de um pouco. Faz tudo, vamos já. Faz tudo. Dizem- A vida de um homem não é limitada. Talvez você pode se formar em contabilista, mas não vai trabalhar na contabilidade. Mas dizem que quem tudo quer, tudo perde. Não, isso aqui é bom, mano. Eu sou enfermeiro. Você entendeu? Eu sou enfermeiro, eu como no dia da enfermagem. E também faço muito, sou pinto também. Além de pintar, fazes mais do que. Estuco. Mas que? E se eu te dizer que Constrói casa. Não, até já não, mas se eu te dizer que eu sou motoca, eu também sou. Não, isso é bom que levar me Não, tô te falar, é sério. Isso é sério? Depois eu te mando um vídeo no off, já? Não, isso é sério. Isso é sério. Tu tá mesmo motoqueiro? Eu sou. Não é bom levar? Não é, mano. Não Mas é. assim, como é que te tornaste tão um faz tudo? Por que és um faz tudo? Olha, porque eu aprendi algo ao longo quando eu estava a crescer. O meu pai, ele dizia que era serralheiro, tá entendendo? Mas só sabendo que ele é serralheiro, ele não conseguia sustentar. E ele ficou limitado. Ao invés de ficar serralheiro, fica 2 dias, 3 dias sem obra. Mas aquilo me chocava, né? É a razão pela qual eu sou alguém que vou atrás dos meus sonhos. Qualquer tipo de coisa, eu aprendo, tô aí para meter na Então cabeça. quer dizer que estucar também é teu sonho? Já que Não, estás atrás desse sonho. é meu sonho, um sonho realizado, fiz. Estucar também? Yeah. Pintar também é teu sonho? Exato, mano. O homem tem que sonhar. Quando você sonha baixo também, Deus ama quem sonha alto. Então tu achas que estucar é sonhar? É sonhar alto, mano. Tem bode broco que tá fora do pé através desse mamo. Estucar é sonhar! E não é sonhar, mano. É dizer como já. Esse país é dos vivos. Quando você não é vivo, vai ficar um som assim, calado.
Algum que estuca sonha mesmo alto. É sonhar alto, bro. Seja bem-vindo, Shaddai. Seja Muito bem-vindo ao obrigado, muito podcast. obrigado, muito obrigado. Então, Mano Osvaldo, bem-vindo de novo, ok? Estamos aqui. Yeah, acho que. Como é que o Mano Osvaldo está? Uma trajetória longa, né? Sempre Chegar até aqui. bem, graças a Deus. Estamos aqui para fazer acontecer mais uma vez. Para fazer acontecer mais uma uma vez. Então, estamos aqui no podcast do Momento Chama, né? O podcast é um podcast dos jovens, que muitos jovens assistem, né? Muitas pessoas assistem um podcast e acompanham o podcast. Então, o nosso irmão é o Shaddai, esteve a acompanhar o podcast na qual eu estava a entrevistar o grande Mano Osvaldo. Então, na qual eu estava a entrevistar o grande Mano Osvaldo. Estava a olhar aí, pessoal, estava a olhar aí para saber se houve alguma coisa, é normal, né? A minha atenção estava lá, mas enfim. Então, nós estávamos aqui a fazer o podcast, fizemos e postamos, e o Shaddai assistiu, e houve uma inquietação da parte do nosso grande amigo, é o Shaddai! Exato. É o Shaddai, e é isso, então, é isso que nos trouxe aqui novamente. É isso que nos trouxe aqui novamente. Línguas estranhas. É isso que nos trouxe. Então, Shaddai, diz-nos lá, por que estás aqui? Olha, eu estou aqui. Mete dica, eu estou senão aqui. tem que ser- Não, tem que aquecer, o mundo tem que ouvir. Vamos impactar, Exato, impactar a eu sociedade. estou aqui mais uma vez. O Mano Osvaldo deu uma dica no momento chama. Oh, que E Ele deu que dica. quando ele se encontra com os brothers, né? Aham. Ele se cumprimenta em línguas. Certo. E eu gostaria também de partilhar um pouco com ele, né? Como é que ele, quando se encontra com os brothers, tem que falar em língua. Aham. Mano, olha, isso aqui acontece como? Muitas das vezes, né? Mas, Eu, peço imensa desculpa. Mas vamos continuar. Ok. É normal que eu fica assim, muitas das vezes, hoje nas nossas igrejas, as pessoas levam falar em língua em muita brincadeira. Uhum. Todo mundo quer falar em língua porque... Calma, tu achas que ele leva em brincadeira? Não, calma, eu estou a chegar no ponto, estás a ver? Mas calma. E nas calma, tu andar malembe, como se diz em Lingala. Ok. Então, muitas vezes nas nossas igrejas, né? Aí outras igrejas, eles fazem como? Os pastores ensinam a falar, os seus membros falar em línguas. Oh, isso se ensina. Oh, meu, essa é uma coisa, é uma realidade que eu estou a dizer para ti. Isso se ensina. É uma realidade. Oh, desde quando é que falar em línguas estranhas se Mano, ensina? em várias igrejas, né? Quais são as igrejas que Epá, ensinam? não vou citar o nome, mas eu estou a dizer a realidade, meu camarada. É que em várias igrejas, hoje em dia, ensinam a falar em línguas. Oh. E é complicado. O Mano Osvaldo se encontrar com um brada dele, tem que falar já em língua. Como assim? E eu vi que ele, quando se encontra com os bradas, segundo que eu estava vendo no vídeo, ele se cumprimenta em língua xabaratatatata. Isso me chamou mais atenção. Oxe. Pá. Oh, Lembra que ele se encontra com um Tu brada? viu que querem se cumprimentar com brada aqui? E não, é xabaracatá, não sei mais. É complicado. É muito complicado isso. Sim. Uhum. É muito complicado. Uhum. E eu gostaria de saber ao Mano Osvaldo, como é que isso funciona? Uhum. E depois aí vamos entrar na profundidade. Certo. Mano Osvaldo, tu concordas com ele quando ele diz que em certas igrejas, línguas estranhas se ensina? E ele diz que... Você ouviu o que ele disse? Ouviste o que ele disse? O que é que tens a dizer? Olha, primeiramente quero agradecer ao El Shaddai por ter coragem, Me fala só um pouco mais. Uhum. o El Shaddai por ter coragem de falar isso, de sentir-se tocado, né? E querer uma explicação lógica. E é normal que isso aconteça. Também agradecer ao meu filhão, meu menino que está lá crescendo lá para o piano, que cantou aqui para nós. Mas ele depois virá aqui e vender o seu peixe. Bem, se nós recuarmos um pouquinho no vídeo que eu estava aqui a dar entrevista, eu disse: tenho amigos que quando se encontram contigo falam em línguas. Não que seja uma saudação que nós inventamos.
É um hábito que muitos cristãos têm. Eu não disse que nós temos o hábito de nos cumprimentar em línguas. Temos pessoas do tipo, encontrou-se com El Shaddai e a forma deles de se cumprimentar é WhatsApp, maniga. A tua comigo é ué, como? Com La Popiano é qual é a ideia? Percebes? E com as Então, sambas. com os camas próximos. Pá. Yeah. Não, eu na entrevista, eu lembro muito Yeah. bem do que eu disse. Eu disse, eu tenho amigos que quando se encontram contigo, falam em línguas. Yeah, E graças a Deus eu não disse, Uhum. eu não disse que tipo de língua é. Não disse Xara, não sei, não. Porque a Bíblia diz, no livro de Coríntios, que a línguas estranhas não é para santificação, não é para remissão de pecado. Língua estranha é para edificação de nós mesmos. Ou seja, quando a gente fala em línguas, nós estamos intrinsecamente ligados com Deus. Estamos a edificar-nos a nós mesmos. Por isso, a atenção de falar em certos lugares. Língua estranha não é Deus talo, falei. Mas quando Quando eu disse que os meus amigos falam disso, eu estava a tentar dizer que é errado. Eu estava a tentar dizer que é errado. Por isso é que eu disse, eu tenho amigos que quando você lhe cumprimenta, ué, é como? Ele fala em línguas. Percebes? Então, existem igrejas que ensinam língua estranha, até louvores em línguas estranhas ensinam a cantar. Até louvor. Sim, até Tem a igrejas cantar que ensinam louvores em línguas estranhas. em línguas estranhas. Mas Tem, como é que isso é possível? Como é que se faz? Como é que se escreve? vamos lá desmistificar isso aí. Língua estranha. A Bíblia Paulo diz em Coríntios que ainda que eu falasse em língua dos anjos, se não tivesse amor, é nulo. E muitos de nós, temos em mente que quem fala em língua estranha é salvo, é santo, é remido, é tudo. E nós colocamos em mente que todo cristão é obrigado a falar em línguas estranhas. E nós também no batismo pelo menos, aprendi que língua estranha nem sempre é evidência do batismo no Espírito Santo. Ou seja, existem pessoas que são batizadas, mas que não falam em línguas. E que falar em línguas não é o centro do cristianismo. Não, don't have. Não é isso aí. Mas existem igrejas que estão mesmo aí com os versículos em labra da chata, calabadaga, não sei o que. Ali as línguas estranhas deles ensinam nos seus fiéis. E eu quando disse que tenho amigos que falam isso, eu estava a tentar dizer que falar em línguas estranhas não é quando não nos apetece. Não é quando nós queremos. É um dom de Deus. Língua estranha é um dom de Deus. E dom de Deus se exerce, né, em Deus, não com os homens. Não só com os homens, melhor. Não só com os homens. Oxadai, Sim. tu falaste aqui sobre as pessoas ensinarem línguas estranhas e o Bonivaldo disse que línguas estranhas é um dom de Deus, certo? É um dom de Deus. Sim. É um dom de Deus. Mas na verdade, o que é que leva os homens a ensinarem isso? Já que é um dom de Deus. Isso se ensina. É ensinável. Isso é ensinável. Na verdade, hoje em dia, os pastores também querem vender os seus peixes. Quer dizer, usam isso para vender peixe. Sim, sabe por quê? Mano, Como assim? Quando falas vender em peixe, estás a se referir? quer vender, tipo, e quer ensinar para ter dinheiro dele também no Ou tem bolso. pessoas que pagam para... Exato, tem pessoas que pagam para falar línguas. Isso é uma realidade que eu estou a te dizer. Como assim? Calma, deixa eu perceber. Se é um dom de Deus, Exato. vais pagar para falar? Como Nem assim? tudo que acontece na igreja é um dom de Deus. O diabo também fala em língua, sabes disso? Também fala em línguas. Mano. O diabo também fala língua. Nem tudo que você veja dentro da igreja, se manifestar dentro da igreja, é um dom de Deus. O maior problema, nós vamos desconhecer. Mas o que é que te faz... Calma, o que é que te faz pensar ou falar que o diabo também fala em línguas? Se a língua é um dom de Deus. A Bíblia diz assim, que nos últimos dias haverá falsos profetas, falsos pastores, se não me engano, falsos testemunhos que virão em nome de Deus. Tem muitos pastores que hoje entram na casa do Quimbanda para expulsar demônio,
A Bíblia nos diz para expulsar demônio tem que ser em nome de Jesus. Hoje, para expulsar demônio, tem que falar xabaracatá. Calma aí, deixa eu ver. Estou chegando a um ponto. Ah, calma, todo mundo que, como, para expulsar demônio tem que falar chá. A Como é que- xabaracatá. Tem modo de... Esse significa o quê? Exatamente. Exatamente. Significa o quê, meu Deus? Exatamente. Sabe o maior problema é o quê? É. Todo mundo quer falar em espírito. Como assim falar espírito? Dentro O que é das isso? igrejas, todo mundo quer falar em espírito. O que é isso? Falar em espírito, ele se sente quando está falando em língua, ele já está em espírito para se encontrar uma comunicação com Deus dele. Não percebi muito bem. Deixa eu tentar te fazer entender. Todo mundo quer estar em espírito. Uhum. Ele se sente bem quando começa a falar em línguas, né? Porque muitos usam xabacatacata para ele estar em uma dimensão. Para ele falar com Deus, tem que estar nesse nível. Mas calma aí, não. Espera aí, não. Mas falar em espírito. Por que as pessoas procuram espiritualidade? Se Porque- o Deus fez o mundo para os humanos. Por que a pessoa procura espiritualidade? É. As pessoas procuram estar em espiritualidade. Eles acham que é um maior contato para estar com o Senhor Jesus Cristo. Quando você não é espiritualidade, não é, eu posso dizer como, quando você não tem aquela vida de espiritualidade, dificilmente você entra em comunicação com teu Deus. Quando você está em espírito, você consegue entrar em comunicação com teu Deus. Que vai surgir boa de questões. Mas, Manivaldo, o El Shaddai, né? O El Shaddai estava a falar sobre a língua estranha. Tu disseste que é um dom. É um nome de Deus. E ele estava a falar que a língua se ensina. É ensinável isso? Se ensina? Quer dizer, tem que... Me explica isso, meu. Explica isso. Olha, Isso é ensinável. existem pessoas espirituais e existem pessoas espiritistas. Mas se é algo especial de Deus, é algo dom de Deus, quer dizer que Deus dá para pessoas assim, escolhidas, específicas, não? A língua estranha, assim como o Espírito Santo, é dada a pessoas que aceitam a Deus como seu Senhor e Salvador. Então, quer dizer, ele diz que tem Só. pessoas que vão O El Shaddai no disse- Kimbanda, não sei o que, O El Shaddai para falar em disse línguas bem, estranhas. disse bem que existem pessoas, existem pessoas que cresceram em Deus, desde a sua mocidade em Deus. Mas chega um certo ponto que por conta da gravidez do pecado, ele sente que o poder de Deus saiu de si, se afastou dele. Então, a igreja tem uma imagem de um pastor sério, de um pastor reto, de um pastor santo, de um pastor que fala em línguas. Para isso não se manchar, ele vai lá nas mixórdias, vai lá atrás e pega alguma coisa. Mas me chora. Sim, vai pegar feitiço, vai pegar aquela fita na cintura, Uhum. aquele lenço que só ele que usa. Esse não. Aquele lenço que só ele que usa. E faz o quê? Ele junta a espiritualidade e o espiritismo. Mas o que é isso? Pessoas espirituais são pessoas consagradas a Deus. Espiritistas são pessoas que não se contentam com o que Deus lhe dá e pegam alguma coisa. E depois, ele continua a falar em língua como se fossem línguas dos anjos e línguas estranhas, mas para enganar as pessoas, conforme o El Shaddai disse, nos últimos dias surgirão pessoas que vão vir mesmo como se tivessem a vida de Deus. Mas calma aí, deixa eu ver. Na tua abordagem, a tua primeira abordagem, tu disseste que as línguas estranhas são pessoas que aceitam Deus e salvam. E ele diz que tem pessoas que vão nas casas escuras também para falar Sim. em línguas. Na verdade, não é bem isso que o Shaddai queria dizer. Por quê? As pessoas- falar por ele. O que eu pude entender, na verdade é o quê? Eu, Monisvaldo, comecei o cristianismo, eu tenho dito que na barriga. Eu cresci, digo até nos meus amigos quando estamos a brincar, eu me nasceram na igreja. Yeah. Mas não é tão logo que me nasceram, atingi os 7, 12 anos, comecei a falar em línguas. Não. É um processo, é uma escalada que você tem que subir, Língua estranha você tem que merecer, Tu falas em línguas estranhas? graças a Deus. Tu achas que isso é um dom? É um dom, é um sinal de que, prestem atenção no que eu vou falar, não inventam, não fazem cortes para depois
e aí fazer o que vocês gostam de fazer. Isso é um sinal de que há uma certa comunhão elevada com Deus. Não que o que ora simplesmente em língua portuguesa não tem comunhão com Deus. Ou então línguas estranhas, tipo... É um nível. É um nível língua que do se caminho. chega. Calma, É um nível que se chega que só você e Deus entendem. é língua de Deus? É mesmo só vocês dois. Muitas pessoas começam a falar em línguas, começam em português. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo que tens feito. Mas chega uma dimensão que até ele não entende. Mas calma aí, não acho que aquilo que nós lemos, né, acaba por formatar ou criar certos hábitos, até mesmo na nossa boca. Não é porque Deus, não achas que não é porque Deus está em nós, mas sim porque nós lemos, a Bíblia diz isso, assim, diz que se nós estamos a falar em língua é porque estamos em comunhão com Deus. Você sabia Por que, isso é que nós falamos. sabias que na Bíblia não tem Labassuricandra? Na Bíblia não tem Laboshotokos. Na Bíblia não tem Ayandra Gadagash. Não tem. Mas o que significa Não isso? tem isso. Existem dons de interpretação de línguas, que o El Shaddai fala e eu consigo entender em português. Mas calma, mas isso de falar em línguas não era uma coisa que só aconteceu uma vez no passado? Não. A Deus acho que ele nos matar. Mas vamos lá. As línguas estranhas. Línguas estranhas. A primeira vez que se ouviu a falar em línguas, Atos 2. Atos 2. Sim. No livro de Atos 2, a Bíblia diz que estavam todos reunidos num só sítio, num quarto, né? Conforme Jesus havia dito nos discípulos, não saiam de Jerusalém, até que do céu vocês revestidos de poder. E eles ficaram lá trancados, e a história todo cristão conhece, vocês conhecem, todo cristão conhece. E de repente veio um vento do céu, um vento, e aqui eu não sei explicar como é que era. Mas a Bíblia explica. Sim, que as pessoas que estavam fora não podiam entrar, e as que estavam dentro não podiam sair. E de repente, começou-se a ouvir línguas como de fogo. Calma, fogo fala? Mas quando está-se falar de fogo, está-se falar o quê? Fogo fala. Ouviu-se línguas como de fogo. Fogo fala. Não. Estavam aí todos. Eu estou a ouvir o Adizia a falar uma coisa que eu nunca ouvi na minha vida. O El Shaddai também está falando uma coisa que eu nunca ouvi. Eu não sei se isso é que, meu Deus do céu, vão me matar. Mas calma aí, dizem que... Calma aí, deixa eu ver se eu posso subir. El Shaddai, Exato. a língua estranha, né? Exato. Essa pergunta é para vocês dois. Ok. Língua estranha é um sinônimo que nós estamos a conversar com Deus? Comunhão com Deus? Olha, É impossível entrar em comunhão com Deus orando em português? Impossível não. não é impossível. Você tem que fazer, tem que conseguir entender. Mas calma aí, só quem fala em línguas estranhas é que tem uma união forte com Deus? Não, também não é isso. Jesus falou línguas estranhas? Ouvi, Jesus. Olha só uma coisa, dizem. Na verdade, Mas falar, o que é isso, calma línguas só. estranhas? Falar em língua é como O que é isso, meu? Calma, falar em língua. A Bíblia diz, outros vão falar em línguas, outros vão interpretar, certo? Mas só que, atualmente, as pessoas começaram a brincar, falar em língua. Oh. Tu achas que as pessoas estão a brincar? Estão a Falar brincar em em línguas. língua. Estão a brincar. Isso é muita brincadeira. Já se deparou? Como assim? Já se deparaste com alguém que... Não se dep... Eu consigo ver nas internet os pastores a brincar em línguas. Oh. É o que meu mano acabou de dizer. Na Bíblia não está escrito Achabarakata, Azarakata, Nutarakata, Manukakabata. Eles pensam, fazendo isso, estão falando em língua. Isso não é. Mas o que é falar em língua? Falar em língua é você entrar em uma comunicação com o teu Deus, chegar num ponto, só você e ele que estão a conversar. Mas calma aí, quando estamos a falar de línguas, estamos a falar de quê? Não é um idioma? Não. Queres me dizer que Achabarakata, Marakata é um idioma? Só pode ser um idioma. Que Deus entende. Não, Eles entendem. esse idioma é do mundo satânico.
Como assim? Como assim? Se nós, aquele mano disse, ele disse que chegou de falar com um ponto muito importante. Na Bíblia não está escrito Ashabarakata, Sarakata, no Karagata, Mas agora, como é que os discípulos conversaram com Deus se a Bíblia diz que conversaram em línguas estranhas? Então, ensinar línguas estranhas, isso é quê? Quando estamos a falar de línguas, a Bíblia está se referindo a idioma, que só ele, Deus é quem entende, né? Idioma. Mas agora, o que é isso? Como é que eles falaram? Será que falaram lá, isso aí, lá, babá? Eu disse, Falaram o quê? Eu disse numa primeira intervenção que Paulo disse, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Exato. Língua dos anjos. Ou seja, eu ao falar em português, eu ao falar em português, falo com Deus. Eu ao falar em inglês, falo com Deus. Eu ao falar em mandarim, falo com Deus. Deus entende todas. Mas chega um momento na oração que você fala alguma língua, nós só chamamos língua estranha, porque também nós não percebemos se é o quê. Como assim? Tu não consegues entender aquilo que estás a O El falar? Shaddai disse, tem dom de falar em língua e tem dom de interpretação de língua. Mas calma ainda, deixa eu ver se percebi. Então, estás a querer dizer que eu posso falar e não entender? Sim, Exato. E está escrito na Bíblia. tá. Tu podes falar, eu posso falar, e você pode mesmo falar assim, calma, Mondial está falando. Isso é que. Isso aí, a isso nós chamamos de estranho. Não porque eu estou a falar, mas porque você não está a entender. Exato. Não porque eu estou a falar. Porque até o inglês para os nenés é estranho. Nenê, I don't speak English. Ele vai pousar assim. Meu Deus, querem me matar. Vamos tirar os órgãos. Mas calma aí. Então não existe uma forma certa de falar? Não, Não, não tem. não existe. Não tem um padrão. Não tem padrão. Não achas que por isso as pessoas brincam muito? Por isso as pessoas brincam e não só. Porque nas nossas igrejas colocaram-nos em mente assim, quem fala em língua é santo. E todo mundo quer ser santo. E todo mundo quer falar em línguas. Por quê? Chega um momento na igreja, para nós que cantamos, vou colocar aqui o micro, acho que vão ouvir. Para nós que cantamos, uma vez eu vi numa publicação, disseram, o músico quando está assim, alguma coisa de Deus vai acontecer. Não, não vai nada. Talvez o músico esqueceu a letra ou não está conseguindo tocar. Sim, nós viemos aqui para falar a verdade. Não está conseguindo tocar. Não está conseguindo. Não, é mentira isso aí, é mentira. Deus não faz coisa alguma sem antes revelar os seus profetas. Deus não faz. Se antes revelar nos Deus não faz. Deus sempre que quer fazer alguma coisa, chama o profeta dele e lhe diz, olha, vou fazer isso, isso, aquilo. Qual é a ideia? O profeta lhe dá uma opinião. Não, velho. Na nossa língua, a linguagem angolana, no angolismo, no angolês. No angolês, Deus vai chamar, ué, Hades, vem. Você como é um homem reto, meu, qual é a ideia? Eu quero fazer uma cena assim, qual é a ideia? Você vai falar, papoita. Eu acho que se for assim vai dar errado e vão te falar que você é assassino. Que tal fazer assim? Quer dizer que Deus também pede opinião? Sim. Houve uma vez que Moisés subiu no morro. Deus também pede opinião? Sim. Moisés Como subiu. é que Mas como ainda? Moisés corrigiu Deus. Como assim? Moisés corrigiu Deus. Deus quer matar o povo de Israel. Mas Moisés corrigiu Deus. O que você quer fazer está errado. Como assim? Alguém que vê o futuro? Moisés corrigiu Deus. Moisés subiu no monte. Moisés subiu no monte. E enquanto Moisés estava no monte... Calma, é possível corrigir alguém, dono da existência, do futuro, é possível. Mas ouve só uma coisa. Ouve só uma coisa. Adão culpou Deus. A mulher que tu me deste, aquilo não é culpar? Sim. Ele culpou a mulher que você me deste. É por isso que Deus disse assim, o homem vai sofrer por sua sogra, a mulher vai sozinho. Adão culpou Deus, Deus viu que estava errado. Como assim? Deus viu que estava errado? Deus viu que estava errado. Deus também erra. Óbvio. A Bíblia diz, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ok. No dilúvio, era 40 dias. Mas Deus também erra. Deus esqueceu. Como assim? Que Noé estava na arca. Deus também esqueceu. Como assim? Deus esqueceu que Noé estava na arca. E depois lembrou, epa, tem um povo aí. Fez e depois disse assim, nunca mais, Deus se arrependeu de ter colocado o dilúvio mais de 30 dias na terra. Deus se arrependeu.
Mas calma aí. O que significa que o Deus para o homem é amigo. Homem para Deus é filho. Mas calma aí, deixa eu perceber. De acordo com essa tua abordagem, tu estás a falar que Deus também esquece. Deus se arrepende, Deus esquece. Você sabia que Deus tem um mar de esquecimento dos nossos pecados? Oh, Deus também esquece. Sim. Quando você... Deus não usa... Não, esquecer de fazer de despercebido, tipo, Não vou fazer. Mas sabe que está aí. Quando Deus... Vai lá. Se nós pegarmos um caderno e escrever e usar corretor, sabias que não apagamos? Não apagamos o que escrevemos. Porque o corretor está aí e nos lembra que aí tinha algo escrito. Deus pega em nós, nós vamos olhar com o pecado. Deus pega aos nossos pecados e atira no mar de esquecimento. Deus esquece. Já Satanás nos faz lembrar sempre. Chega uma altura que você pecou ontem e hoje estás na igreja e tudo que você fez ontem vem assim, pum. Estavas com aquela miúda. Fizeste isso não. Você sabe. É mentira. Deus não está lá. Mas calma aí. Não apagou. Deus porque perdoa ou esquece? Deus perdoa. Deus perdoa. Você não tá Então não esquece. Não, Wilson, você não está conseguindo Existem. Eu tenho uma cicatriz aqui. Eu não sei o que me aleijou. Mas quando eu olho nessa cicatriz, eu lembro que tem uma ferida. Ou seja, a dor passou. Deus me perdoou. Mas a cicatriz está aí para me fazer lembrar que algum dia eu errei. Por isso tenho Então isso. Deus não esquece, Não. só perdoa. Vai te perdoar mesmo. Mas se você voltar a fazer, vão te dar. Mas calma aí. só. Calma, eu cheguei. Calma só. Eu cheguei. Deus esquece ou Calma só. perdoa? Ele disse que Deus Deus- esquece. Deus- Você também disse que Deus esquece. Deus esquece ou perdoa? Calma, vou te fazer entender as duas coisas. Deus esquece os teus pecados no pensamento dele. Oh, Deus esquece ou perdoa? Calma. Deus é capaz de esquecer os teus pecados. E Ele ao mesmo tempo vai te perdoar. Ele vai esquecer o que você fez e vai te perdoar. Quando estamos a falar de esquecer, estamos a falar o quê, na verdade? Deus esquece ou perdoa? Porque esquecer é o quê, na verdade? O que Esquecer. É tipo, esse copo. Você entendeu? Deixei aqui e fui embora. Isso é um esquecimento. Mas podes lembrar. Eu posso lembrar. Só vou lembrar como o meu mano acabou de dizer. Deus esquece os nossos pecados no mar. Por exemplo, no mar, se nós colocar esse copo, vai lá no fundo. Deus esqueceu. E ao mesmo tempo vai te perdoar. Mas você vai viver a consequência. Mas você vai viver a consequência do que fizeste. Certo? Deus perdoa o pecado. O pecador até. Deus perdoa o pecador. Mas o pecador tem que viver a consequência do que fez. Que Deus, quando Deus perdoa o pecador, não perdoa o pecado, nesse caso. Né? Que perdoou você. Deus não compactua com o pecado. Deus não quer saber do pecado. Te perdoou. A lei te julga. Te perdoa, mas te põe preso. Você tem que pagar pelo que fizeste. Quando você sair daí, és livre. Se você voltar a fazer, preso de novo. Em Deus é assim. Deus, forniquei, tá bom. Te perdoa por ter fornicado. Assume a gravidez. Calma, Deus não perdoa as ações, Deus perdoa a pessoa. Sim. Deus não perdoa as ações, Deus O perdoa. pecado. Ninguém vê pecado. Como assim ninguém? Então de pecado aqui. Me mostra só o pecado. Porque pecado são as ações incorretas que nós temos perante a Deus, não é? Qual foi a pergunta que me fizeste? Pecado são ações incorretas que nós fizemos. Você me perguntou, Deus não perdoa pecado. Deus não perdoa pecado, perdoa pessoas. Ok. Sim. Ou Deus não O perdoa as ações. compromisso de Deus não é com o pecado, é com a pessoa. Exato. Se o meu compromisso contigo for no teu corpo, eu não quero saber da camisa. Eu só quero aqui. A camisa não quer saber. Se você tirar melhor, tira aí, eu esqueci, mas você está comigo. É isso que Deus faz. Te perdoei, vem. Pecaste, vai. Se arrependeste? Sim, vem de novo. Ainda a Bíblia diz, ele chama todos, sabe? O que está em jogo
não é a ação que você fizeste, mas é a tua alma. Mas quando estamos a só. falar de algo. Tá vendo? O que o meu mano acabou de dizer, Uhum. o que está em jogo não é a ação que você fizeste, mas é com a pessoa. Mas nessa mesma pessoa que está em jogo é a tua alma. Porque esse corpo apodrece. Certo? Mas a tua alma é que está em jogo. Mas alma é o quê? Alma é o quê? Alma. Quando fala de alma, estamos a falar de quê? De uma cena aí. Tipo no filme. Que é alma? Deus é tão Deus, mas tão Deus que deu a capacidade no homem de decifrar o corpo em 3 partes, nas mesmas partes que ele decifrou o homem. Ou seja, o homem diz que o corpo humano é dividido por cabeça, tronco e membro. E Deus divide o corpo humano em corpo, alma e espírito. Mas isso é como assim o quê? O corpo volta para o corpo, para a matéria em que se foi criado. Corpo, vai lá para o corpo, vai lá para a terra. Ficam 2 que não morrem. A alma não morre, o espírito também não. Mas o que é alma? O que é espírito? A alma é a segunda parte, né? É basicamente o subconsciente do homem. É uma parte fundamental na cachimônia do homem, cachimônia é mente. Na parte humana do homem, que faz a ligação entre o corpo e o espírito. A alma está no meio, é o centro. Não, calma aí, deixa eu ver. A alma são os nossos pensamentos. E o espírito é a capacidade que nós temos de fazer alguma coisa. A alma tem a capacidade de nos fazer alguma coisa. O espírito tem a capacidade de nos fazer viver conforme a espiritualidade divina. E a carne nos faz viver conforme a carne. Ou seja, a alma é o eixo de decisão. Onde estarei? Tem uma música que eu canto assim. Pega lá o micro. Minha alma chora para ser santo. 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 Mas calma aí. Mas antes de eu fazer a questão, vou só. O Manivaldo cantou, eu gosto muito de música. Acho que a música faz bem para o cérebro e traz alguma paz para aquilo que é o nosso corpo, né? Eu sinto isso. Vou pedir aí pro pessoal, olha, família, a conversa aqui está sendo um pouquinho agitada. Tá boa, tá boa. Vamos aprender com os rapazes e com você que está assistindo. Eu quero tanto que você me ajude a crescer. E vocês já sabem que existe uma lei que vocês nunca podem esquecer. Que essa lei existe para poder me fazer crescer e para fazer o que tens que fazer, que é me ajudar. A lei é o seguinte: partilhar a minha página no Facebook, que é a Dizzy, no Instagram, a Dizzy Awa, no TikTok, @podcast do Momento Chama, podcast do Momento Chama, siga, partilha com os nossos amigos. E temos também o canal no YouTube, que é @podcast do Momento Chama, tudo juntado, é assim mesmo. Português tem a terra, é tudo juntado. Não há separação, é tudo juntado. É a família. Ajudem, partilhem com vossos camba. Convidem os vossos a seguirem. Convidam os vossos, né? E os vossos vão convidar os deles a seguirem também. Por favor, família, ok? Então, Shaddai. Exato. Ele estava a falar sobre alma e espírito. Mas Exato. na verdade, o que é alma? O que é o espírito? Não, Shaddai. O que é isso? Na verdade é assim. Existe o homem exterior. Hã? Tem homem interior Uhum. e exterior. Uhum. Consegues entender? Yeah. O que é isso, homem exterior e interior? Tá vendo? Esse corpo Uhum. é como se fosse um envelope. Como assim? Vou dar um exemplo muito prático. Pega lá isso. Tá vendo esse corpo? Uhum. Esse aqui é um envelope. Envelope é esse corpo. Mas dentro desse envelope tem a coisa mais importante. Eu vou ir para o Mano Evaldo, vou lhe entregar isso. O Mano Evaldo, qual é a coisa que vai se interessar com ele? É a coisa mais importante. E a coisa mais importante que Deus colocou nesse corpo é a alma. Mas o que é alma? Essa mesma alma é que te leva a ter a comunhão com teu Deus. Nós cantamos uma música. Quando o Senhor Jesus me chama, qual é a coisa que eu irei de levar? Somente eu irei de levar a minha alma. Mas na verdade, quando nós falamos de alma, estamos a falar de quê? Quando nós falamos de alma, estamos a falar de quê? É que o Mano Evaldo acabou de explicar.
mesmo essa mesma alma é que te leva em contato com o Espírito. Essa mesma alma é que vai te levar em contato com o Espírito. Espírito Santo. Para alguém ter Espírito Santo, essa alma tem que entrar em contato com Deus. E é aí que você vai ter Espírito Santo. Se essa alma não entrar em contato com Deus, você não vai ter Espírito Santo. Isso. Mas calma aí, eu não estou conseguindo perceber, meu. Pô, é mesmo, pessoal, essa é a dinâmica do podcast, ok? Essa é a dinâmica, o podcast é assim. Temos convidados mesmo. Ai, meu Deus. Mas o que é alma? O que é espírito, meu? Me fazem entender. O Que El é Shaddai isso? disse do homem interior e do homem exterior. E nós podemos dizer que a alma é o homem interior. Exato. Mas o homem interior é o quê? O homem interior. Cala, não fala disso, não fala. Corpo, fala. Está a falar? O que é isso, homem interior? É esse que falou. Como assim? O que falou. Yeah. Quando nós morremos, nos chamam de quê? Corpo. Corpo. Sim, porque é o nome dele. E depois a alma vai no dono, que é o fôlego de vida. Alma é o fôlego de vida. Sem a A alma, capacidade nós de não respirar. somos. Sem a alma, nós não somos. Mas quando nós estamos a falar de Adão alma, quando foi feito, era homem de... Eu chamava, numa pregação, eu disse, Adão sem fôlego é homem de barro. Homem de lodo. Adão com fôlego é homem vivo, ser humano. mas o que nos faz ser considerado homem é o quê? É a alma, espírito. Alma, mano. Tem boi de mundanos que não têm Espírito Santo, mas estão vivos. Como assim, Espírito Santo? Porque nós estamos a falar de... Calma aí, deixa eu ver. O que é alma, o que é espírito? O que é que nos faz ser considerado homem? A alma é aquilo que nos permite viver com ou sem Deus. Com ou sem Deus, nós vivemos. Com ou sem Deus, nós vivemos. Aqueles homens, aqueles mortos-vivos. Por exemplo, um exemplo de alma. Quem me fazer Como é ser falar morto-vivo? Quem me fazer falar nomes aqui. É um Diz exemplo de alma. gosta, diz gosta. Um exemplo de alma. De um homem morto-vivo. O que é morto-vivo, afinal? Vai lá. O que é morto-vivo? Nós os, Vamos cristãos, ainda falar de nós os cristãos, se nós voltarmos no livro de Lucas 11 ou Lucas 15, conta aí a história do filho pródigo. O filho pródigo vivia com o pai, estava vivo. Saiu da casa do pai vivo. Foi numa terra longe, gastou tudo. Quando ele veio, estava a andar. O pai disse assim, preparem a melhor roupa para o meu filho, porque estava perdido e foi encontrado, estava morto e reviveu. Calma, ele veio sozinho, andando, mas estava morto e reviveu. Por quê? Porque voltou na casa do pai. Só na casa do pai nós temos vida e Espírito Santo. Só. Então, nós recebemos o Espírito Santo depois. Antes de Jesus morrer na cruz, o Espírito Santo pairava, ou seja, no princípio, diz a Bíblia no livro de Gênesis, o Espírito de Deus parava sobre a face da terra, sobre as águas. O Espírito de Deus ficava lá nas águas, por cima da água, brincar, lá ver a água, não sei o quê. Não havia divisão entre a terra, ainda não havia. Depois do homem, o Espírito Santo era sobre o homem. Depois da morte de Jesus, o Espírito Santo passou a ser com o homem. Pairava sobre a água, sobre o homem e com o homem. E quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós recebemos e começamos a viver. Porque no mundo é morte. Quem diz que ser cristão não nos cuia. Não sabe o cuio. Mas calma aí, mas o que é morto-vivo? Hoje em dia, o que é ser morto-vivo? Alguém que vive, mas não tem Deus. Alguém que Em vive. palavras miúdas. Alguém que vive e não tem Um Deus. exemplo assim. Alguém que vive, mas não tem Deus. Deus, ele quer me fazer É tipo, calma só. É como tipo assim? um brada. Esse exemplo. É um brada que é de grupo. Tipo, um brother aqui é de grupo. É de Esse é grupo. um morto-vivo. É um morto-vivo, você gamel, fuma, bebe, esteja a pensar que é que é. Aquele é um morto-vivo. E deixa só te falar. Como Para assim, essa mesma morto-vivo? pessoa morto-vivo, né?
para ter o Espírito Santo, sabe a primeira coisa que ele tem que fazer? Que vou lhe começar com Atos 2:38. Vai me começar com... Sim, ele vai ver aí. Para você, morto-vivo, deixa eu só te explicar algo. Para você ser uma nova criatura de Deus, a Bíblia diz que você tem que nascer de novo. Para esse morto-vivo, ele tem que nascer de novo. Nascer de novo? Como Sim, assim? a Bíblia diz. Nascer não é porque vai entrar na barriga da tua mãe, não. Mas a Bíblia tem que nascer de novo. A Bíblia diz em Atos 2:38, arrepende-vos. O morto-vivo, a primeira coisa tem que fazer o quê? Tem que se arrepender. Calma aí, desculpa. Ele tá falando morto-vivo? É um morto-vivo, eu consegui chegar até na ideia dele. Pode falar, pode continuar. Arrepende-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos teus pecados e receberás o dom do Espírito Santo. Isso significa, o morto-vivo, para ter o Espírito Santo, primeiramente tem que se arrepender e tem que ir na água do batismo e depois que Deus vai lhe dar o dom do Espírito Santo. E quando as pessoas... O facto de entrar na igreja e já é um sinal que a pessoa se arrependeu? Não. Então temos muitos mortos-vivos na igreja. Na igreja tem muitos mortos-vivos. É por isso que o profeta Ben Samuel está lhes dando chapada. Pá. Aquilo é para dormir. Como assim? Olha. Temos muitos mortos-vivos na igreja? Tem muitos mortos-vivos na igreja. Até os pastores, tem muitos pastores mortos-vivos também. Até pensar que o pastor é santo. O facto de não ser santo é considerado morto-vivo? Você não tem Deus. Pastor que cai com filha da igreja, aquele tem Deus. É um Alguém morto-vivo. que tem Espírito Santo não faz isso. Mas quando tu disseste, falaste de arrependimento, nós podemos se arrepender e depois cair. Exato. Podemos se arrepender e depois cair. Pode ser o facto desse tipo de pessoas, não? Mas você é um pastor. Teu trabalho de janeiro a dezembro é só cair. É um morto-vivo. É um morto-vivo. Senta para ouvir mais. Existem pessoas que caem com fiéis também. Não tem muitos pastores que caem com fiéis. Para ele subir, para ele falar mais em língua bem, né? Para ele profetizar mais bem. Segundo foi lá na mamãe Joana lhe falou assim, não, para você subir tem que começar a cair com as filhas, quando vai ficar grávida, tem que tirar a gravidez, mano. É como então? Pastores fazem isso. Pastores fazem, até tão distante. Os profetas de hoje que querem se dar título de profeta. Você já visto um pastor que quer ser tudo? Existem 5 dons. Outros serão evangelista, pastor, doutor, profeta e esqueço. Estou esquecendo. Mas neles todos, ele não pode carregar esses 5 dons. Tem pessoas que carregam esses 5 dons. Sim, outros querem ser pastor, ao mesmo tempo profeta, ao mesmo tempo doutor, evangelista, apóstolo. Mas o que é apóstolo? Apóstolo significa discípulo, não? Calma só. Ele quer carregar esses cinco espíritos. Errado. Tá errado. A Bíblia diz, se numa igreja tem profeta, como tem apóstolo. Outro vai ser pastor. Mas é isso que está nos fazer entrar na casa dos que mandam. Mas calma aí, como assim? É isso? Querer ser tudo ao mesmo tempo? Querer ser faz tudo no mundo religioso? Vou te falar, faz tudo no mundo religioso é como? É o Shaddai, prega o evangelho. Eu prego. Mas eu não tenho aquele dom que outros têm. Às vezes chegar e falar, Adriano, é assim. Mas o que está matando os pastores hoje é que todos eles querem profetizar. Todos eles também querem ver longe. Como assim querem ver longe? Quer falar da tua vida. Quer falar, você fulano é assim. Você tem que falar, mas estão falando da minha vida. Esse aqui é um verdadeiro servo de Deus. Fala assim. Mano, essa é a realidade. Essa aqui é a realidade que nós estamos a viver aqui no nosso país, não sei onde, mas aqui no nosso país, principalmente na província de Luanda. Tá tendo muitos pastores mentirosos. E esses pastores vão se arrepender enquanto que é cedo. Mas é isso, essa série que ele disse. Os homens, os HD, né? Como assim? Os Tá HD? Tá assim intitulado. Eu até hoje não Os sei. HD. Eu até hoje não sei quem consagra profeta. Não sei. Por ter irmãos que cresce é cantor. Dos 6 aos 18 é cantor. Dos 18 aos 25 é
pregador. Exato. Do 25 para tal é profeta. Oh. Depois fica apóstolo. Depois não sei o que. Boa de escala. Mano, calminha aí. Isso não é competição, é cooperação. Oh. É cooperação. É músico, canta. É pregador, não canta, prega. É profeta, profetiza. Não vai cantar aí. Tem boi de... eu sou muito... Me fala na cara. Eu detesto o pastor ou pregador que sobe no altar e pega micro para cantar. Tem banda, chama a banda para cantar. Você prega só. Você acha que Paulo ia profetizar os outros? Então disse Deus, na tua vida tem uma panela. Não, não tem nada panela, você está vendo mal. Prega, irmão. Como assim? Prega. Porque, Tem pessoas que falam que na vida dele irmãos, tem panela. tem pessoa exagerada. Passa o termo, tem profeta que chega até de falar, passa o termo, irmãos, a roupa interior da irmã. Oh. Esse irmão está acumulado. Quer fazer uma coisa a mais do que profecia. Oh, Assim mesmo Deus te revelou, é vermelho. Deus te revelou, assim mesmo com tantas coisas que Deus tem para fazer. Deus não revela essas Muita coisas. coisa que Deus te deu e tem muita coisa para fazer. Uhum. Assim vai profetizar mesmo, irmã, te via beber cuca. Deus, mesmo assim. Assim diz o Tem Senhor. pastor que Maria, fala assim. ontem estavas na barraca a beber cuca. Se Deus fizer isso no Brasil, vai morrer pessoa, porque Deus talvez assim se distraiu com coisas miúdas. Deus não se distrai com coisas burras, irmãos, desculpa. Não se distrai com coisas burras. Eu sou de opinião do gênero. Músico canta. Você é bom espiritual, entra no teu quarto, ora secretamente. Deus vai te exaltar. Não é você. O que está fazendo muitos profetas, muitos irmãos, muitas crianças, muitos neném na fé, querer ser profeta, neném na fé, querer ser profeta, sabe o quê? É o nível de popularidade que os profetas têm em Angola. Os neném na fé querem. Em Angola, quem ser profeta. famoso em Angola, no ramo da igreja, só tem que ser 3 coisas: pregador, profeta ou cantor só. Oh, então eles fazem isso tudo não Pra ter porque fama, querem adorar Deus, é ter para. fama. Mas calma, o que é neném na fé? Disseste que neném na fé, o que é isso? Paulo diz numa das suas abordagens em Coríntios ou Atos, diz assim: quando eu era pequeno, comia coisas de criança, tipo assim, na linguagem no angolês. Quando era neném, tomava papa. Agora que cresci, então me dá osso. Tem aquele adulto, bem adulto, que quando assiste novela chora. Esse é neném. Esse é neném. E com isso, tipo. Na fé, nós estamos a tentar dizer o seguinte: Deus repreendeu, não repreendeu, engole, você cresceu. Tem muitos irmãos que não cresceram o suficiente, mas a altura já lhes pede muito. O nível em que estão já lhes pede muito e eles não conseguem dar porque cresceu na altura. É neném ainda. É neném, tem que tomar leite. É uma coisa que o Mano João acabou de falar, é muito importante aqui também a falar. Sabe, tem 3 coisas que matam os servos de Deus. São 3 coisas: popularidade, dinheiro, mulher. 3 coisas. Oh, popularidade, dinheiro, mulher. Ok. Quando um servo de Deus tem isso, esquece a vida dele espiritualmente. Queres ter muito dinheiro? Vais arrastar todas as manas. Oh, temos essa realidade no. Pessoas que têm muito dinheiro fazem isso na igreja. Não vamos citar nome daquele detalhe fulano. Ainda são famosos. Pastores famosos. Fazem isso com as irmãs. É como então, mano? Shit. Isso é uma triste realidade. É uma triste realidade, mas é que nós estamos a viver. Oh my God. E quando você é um puto que estás a ver com esse fogo, estás a ver com esse fogo, eles vão quiser te apagar. Eles vão lutar para te apagar. Te apagar como? Te tiraram daqui do mapa daqui, vamos pegar esse puto, vamos raptar, puf, ninguém foi, morreu, vão lhe matar. Tem pastor que manda matar pessoas aqui. Essa é uma verdade. Tem pastor que manda matar pessoas. Isso é muito triste, meu. Tem pastor que servo de Deus. Servo de Deus.
Para além de O fazer... nome é só sexo mesmo com as servo irmãs, de também mandam Deus. O problema é o nome. É o nome, né? Todo mundo quer servo de Deus. É que ele acabou de dizer. Tem muitos músicos também que já como canta, já se sente espiritual, tem que pregar. Isso é errado. Mas o que é que diz que... Qual é o... Mas nem tudo começa a Bíblia. Se alguém que canta quiser pregar, não faz mal. Ó. A Bíblia com isso. A Bíblia, a Bíblia diz, e muitos músicos se apegam nisso, eu também já me peguei por algum tempo, que quem canta ora 2 vezes. Né? Quem canta ora 2 vezes. Então, a nossa pregação, nós os músicos, a nossa pregação é cantada. Ok, então... por isso é que dizem que nos anjos estão divididos, né? Sim. Tem pessoas que cantam, Tem uns que louvam, pregam, né? tem mesmo irmãos que nunca vão sair no campo para evangelizar. Eu tenho uma confirmação dessa. Um cota, pastor, viu meu vídeo. Eu pregando ao tocar. Ele me disse, puto, é um pastor grande. Trabalho que você faz, eu não vou conseguir fazer. Não vai conseguir fazer porque tem vergonha de Não é fazer. vergonha. Porque ele não... É que eu te disse, temos 5 dons. Ele mesmo sou pastor. É pastor. Mas calma, tu falas sobre pastor e evangelista. Qual é a diferença entre os dois? Pastor não Evangelista. prega, evangelista não prega. Evangelista é que sai espalhar o evangelho. Mesmo dentro nos discípulos de Jesus, havia 2 grupos. O Pedro não conseguia fazer o trabalho do Paulo, pode ser do Mateus. Cada um mesmo tem. Tem. Cada um tem. Então um pastor não consegue evangelizar. Mano, pastor vai conseguir. Tem pastor. Olha, quem vê o verdadeiro pregador não é no púlpito, é fora. Lá fora. Tem muitos pregadores de altar que no público não quer, na rua não pregam. Você sabe. Não pregam porque é por vaidade. Não, não consegue. Mano, Lhe habituaram com altar, é? Altar. mano, Mas você sabe o que é pregar te ofender? Na rua? Você sabe o que é pregar te ofender? Mas calma, eles não saem da igreja para pregar fora por uma questão de vergonha, porque não podem. Não é mesmo o dom dele, cada pessoa tem seu dom. Não é dele específico. Mas olha, pregar a palavra de Deus não é responsabilidade de todos. Sim. É responsabilidade de todos, sim. Tá bom, Mas até cada aí. um prega de acordo com aquilo que lhe foi dado. Muitos não são chamados nesse tempo. Mas quando está se falar de evangelização, está se falar de quê? A dizer. Numa conferência de evangelismo, ou numa campanha de evangelismo, o El Shaddai pode estar a falar: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E eu estou a falar: vinde a mim, todos que estás cansados e oprimidos. Eu estou a pregar da forma que me foi dado o dom, o talento. E ele está a fazer conforme o. Mas agora, quanto aos pastores, né? Um pastor, da mesma forma que se prega na evangelização, né? Pode pegar também lá no... Um pastor é ensinador dentro de uma... E o evangelista não é ensinador? Olha, o evangelista está a resgatar. O pastor não resgata, não pode ir fora. O evangelista resgata e dá no pastor para pastorear, para ensinar. Mas calma aí. O evangelista vai buscar diamante bruto e o pastor refina. Então quer dizer que o pastor não pode ir fora pregar? Pode. Até porque o evangelho não disseram assim: vinde, ide por todo mundo, todos os evangelistas. Não. Tá. Ide por todo mundo, pregar. Deus não fez restrições. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Todos. Então, pastor, apóstolo, evangelista, doutor, todos podem ir. Mas, depois da pregação, tem setores, tem sessões. Eu, Monisvaldo, já sou evangelista, fui buscar. Vou dar no pastor. Pastor, lhe lapida. Pastor, depois pode lhe mandar no apóstolo para lhe ensinar, para lhe dar o discipulado. E depois, vai ser o crente, o mesmo que eu evangelizei, o pastor lapidou, o apóstolo ensinou, que vai buscar também outro. Mas calma, agora, quando as pessoas que fazem tudo na igreja, isso é totalmente errado. A Bíblia pune isso. Jesus, não é normal. Jesus, a vontade de querer adorar a Deus e fazer a vontade de Deus de todas as formas. Jesus contou uma parábola dizendo que existia um senhor, dono de uma vinha, que viajaria.
Mas antes de viajar, pegou básico, não tem um número específico, mas vou aqui conjecturar 10. Pegou 10, deu num, deu 2, no outro deu 3, no outro deu 5. E outro lhe deram mesmo só um. O que lhe deram 5 multiplicou. Fez 5, somou 10. O de 3 fez 6. O de 2 fez 4. O 1 guardou. Disse, epa, mestre me deu para guardar, vou guardar até que o mestre vir para lhe entregar. O dono veio, o que lhe deram 5 fez 10, devolveu 5, ficou com 5. O que lhe deram 3 fez 6, devolveu 3, ficou com 3. O que lhe deram 2 fez 4, devolveu 2, ficou. O que lhe deram 1, lhe olhando tipo, você Nada. dá então um, e ele ficou sem nada. Então, eu acho, eu vou o El Shaddai vai me matar agora. Eu vou discordar um pouquinho, por quê? Porque existem pastores que para começar uma obra tem que fazer tudo na igreja. Existem obras. Isso é para mim? Tudo? Existem obras que o pastor, tipo, se mandarem um pastor no Icole Bengo, Traga assombrado. por vezes tem ministério que manda mesmo só pastor sozinho, pastor e mulher dele e filho dele. Pastor vai. Cantor é o pastor, evangelista é o pastor, apóstolo é o pastor, pastor é o pastor, ele é tudo. Mas calma ainda. Na casa de Deus, o que conta é o dom, é a vontade de servir. Eu acho que é a vontade de servir. Tu dizes que é o dom por quê? Ouve só, Depois já ouve justifica. só, ouve só. Deus, quando está a fazer algo, entende? Deus, você não consegue fazer tudo, você está conseguindo fazer aquele momento, está conseguindo fazer tudo sozinho? Não, com certeza. Não, consigo, por causa da minha vontade de querer. Calma, estás a filmar? Não. Quem foi buscar o prato? Não vou buscar por quê? Mesmo dentro da TPA, tem auxiliares, sabe? Então, Deus, Ele vai te mandar pessoas específicas para trabalhar contigo. Eu comecei uma obra no KK. Eu comecei uma obra no KK, onde que eu estou a pregar um evangelho. Mas eu não consigo cantar. Eu não tenho esse dom. Mas calma. Por que tu dizes que na casa de Deus que conta é o dom e não a vontade de servir? Olha, Porque tu podes ter dom e não querer servir. não é complicado. Vai me deixar a história do Jonas. Jonas não queria servir, fez o quê? Fugiu. E depois Deus fez o quê? Quando alguém tem dom, você pode fugir, mas no fim vai cumprir. Vontade. Ele disse que é dom. Eu fico na vontade. Por quê? Porque eu, Monisvaldo, se formos a falar de talento, eu sou apaixonado por bateria. E tanto é que eu comecei tocando bateria. Mas o dom que mais se fez, ou seja, que mais iluminou, que mais brilhou, o canto. Mas prego. A minha vontade de pregar pode me fazer ser um bom pregador. A minha vontade de cantar. Não quer dizer que o que nos faz, na verdade, ser bom aos olhos de Deus é a vontade de servir. A vontade de servir, sim. Então, não a forma Não como propriamente usamos o dom, sim. Porque tem muitas pessoas que têm dom, mas fazem errado. E vamos lá, aqui, conjecturar duas pessoas que o nome é falado a nível do mundo. Messi e Cristiano Ronaldo. Messi tem talento. Messi é talentoso. Nasceu, acho que vocês são do Real Madrid. Não. Mas Barcelona? Barcelona. Ok. Messi... Vai falar com muito medo. Não vai falar com ele, velho. Barcelona. É o que tem outros que Não vai falar com cantar, ele. esqueceu. Põe jacaré. Yeah. O Messi, eu digo sempre que o Messi tem um talento, tem a bola genuína. O Cristiano trabalhou muito. E Cristiano hoje tem mais golo que o Messi. Ou seja, a vontade de querer vencer do Ronaldo lhe fez melhor. Ou seja, lhe fez estar entre os melhores. E tanto é, eu, Monisvaldo, nunca passei numa escola de canto. Mas hoje eu posso dar formação de canto. A minha vontade de querer ser melhor
nessa área, me fez trabalhar muito, ouvir muitas pessoas. E eu te disse da outra vez, quando eu estive aqui, eu ouvi o Anderson Mário até agora. Ouvi muito o Seth Tanzi, o Rui Orlando, repito. Se os irmãos quiserem me julgar, julguem. Eu ouvi muitos músicos mundanos que me fizeram ser o Monsvaldo que sou hoje, aplaudido em muitas igrejas e entrando em igrejas que sempre sonhei. Não porque tinha dom, mas porque trabalhei para saber fazer o que sei fazer hoje. Então eu acho que a minha vontade de querer fazer me fez ser o que sou hoje. Tu concordas com o que ele disse? Eu- Concordas? eu- Concordas? Como só? Eu concordo Dá algumas. até bolacha, pode comer, Monisvaldo. Come, tá bom. Não comeu? Que Deus abençoe a pessoa que dá bolacha. Olha só, uma coisa que eu vou quiser dizer que eu fiquei muito atento das palavras dele. Ele disse que não entrou numa escola de música, mas ele pode dar aula de música. Isso aqui é a realidade. Sabe o que está tornando mais hoje os pastores ser mais aventureiros? É porque estão entrando na escola de teologia. Isso é errado. Como assim? É errado? É errado um pastor entrar na escola de teologia. É dentro da escola de teologia. Eles estão vindo com a ciência. Querem misturar Deus e a espiritualidade. O que é isso? Ciência e espiritualidade. Sim, querem fazer mista. E Deus não habita onde há confusões. Dentro dessas escolas teológicas, onde que eles começam a vir aprender que não, você tem que usar esse lenço, quando você fazer assim, tá, ele vai cair burro. Esse não. Não. É errado. Na escola- Eles aprendem na escola de teologia. É errado. Os pastores, profetas, apóstolos, doutores que estão na escola de teologia estão muito errados. Quando você não tem senta, começa a gritar amém, aleluia, ponto final. Qual é a ideia então? Você? Essa série que ele falou. O El Shaddai está chateado com alguma Eu coisa. estou chateado porque é muita brincadeira que talvez ele tenha que dizer. Tem muitas pessoas que já. Olha, tem muitas pessoas que não vão na igreja através de muita bobagem. É sério, tem um monte de pai que já não vão na igreja através de muitas Mas bobagens. essa aí, bobagem, isso é o quê? É isso que os pastores estão a fazer. Fazer o quê? Lutar no púlpito, quem quer, outro quer ser maior do que outro quer ser vencedor, tá a ver? Outro quer dizer que eu prego mais. Os pais estão a ver isso, não, melhor ficar no meu cubico. Ficar no meu cubico, ler Bíblia. Mas, Monisvaldo, tu concordas com isso? Com o Shaddai disse, é a realidade. A misericórdia de Deus, ou seja, de Jesus, é que nos faz não ser consumidos. Eu tenho dito sempre, todos os dias Jesus geme de dores nos ouvidos de Deus para não nos matar. Porque se for mesmo, eu disse para um menino, olha, Deus chega a ser mais mau do que o próprio diabo. É, claro. Deus é muito mau. Muito severo, né? Muito. Deus é muito sério. Mas, como nos habituou com um amor bonito, nós apanhamos pata. Mas, nós queremos Podia deixar. água. Eu quero Ah, água. queres água? É só falar. Traga água para o Monisvaldo, é? Traga água. Se for fresca é Vai melhor. Isso aí. Deus te abençoe. E Vai lá, vai rápido, por vai conta disso, nós acabamos perdendo. É tipo um pai que a mãe te ralhou e ele vem e te passa a mão na cabeça. A mãe te ralhou de novo, te passa a mão na cabeça. Falta só respeito na tua mãe, vai ver o que vai te fazer. Quando é a mãe a te mandar e você falar, não vou ir, o pai te passa a mão na cabeça. Fala só algo na mãe que vai doer a mãe e queixa no pai. Vão te pisar bem. Sabe por quê? Porque aí não se metes com as coisas da mãe, se metes com a mãe. Eu tenho um irmão pequeno, dos meus padrinhos, que limpa a casa de banho. Não quero. Faz isso. Não quero. A minha madrinha tentou lhe bater. Tem no El Shaddai. Trazer água para todos, meu. Né? Dá água para todos. Eu vou ter que beber. A minha madrinha tentou lhe bater, ele levantou as mãos. E o meu padrinho estava a sair do quarto Aqui já para a tem sala. copos. Não é necessário trazer Estava a sair do copos, já quarto tem para a copos, já sala. traz só água. Estava a sair do quarto para a sala. E viu a mão dele levantada. Meu irmão, eu estava lá em casa, na sala. Eu só estava a ouvir. Pô!
Pô, o miúdo estava ali batendo e não podia gritar. Lhe deram que dói. Em Deus acontece isso. Deus nos ama tanto, mas tanto, que é capaz de nos bater severamente porque estamos errados. Severamente. Então, as cenas de teologia, eu prefiro não opinar quanto à teologia, porque eu, Achas que é errado pastor, um líder fazer teologia? eu acho que estão a fazer, não acho errado, mas estão a fazer de forma errada. Como assim de forma errada? Mas eu sirvo para vocês. Bem, Pode, à vontade. Pega às vezes, não? Não, pode pôr água. vai no mesmo sítio. Eu acho que, não acho, tenho certeza, Deus não se estuda. Oh, tem pessoas que estudam Deus. Uhum. É dentro da teologia que eles estão a estudar Deus. Na teologia te falam de hermenêutica, numerologia, angiologia, mas calma, você vai estudar anjo. Deus não se estuda. Não. Deus faz é. Para todas as perguntas, Deus é resposta. Para tudo que nós queremos, Deus é. Está doente, Deus é cura. Tá necessitado, Deus é amparo para os Deus necessitados. não se estuda. Não. Afirmo categoricamente, Deus não se estuda. Então, teologia. Teologia é isso, é estudo de Deus. Por que Deus não se estuda? Vamos lá, estudo o ar. O que é o ar? O que é o ar? O ar mesmo. O que é o ar? Mas já se estuda o ar, não? A definição que eles dão é a certa ou a que eles acharam correta para ensinar nos homens. Não percebi. Vamos lá pegar, vamos pegar o ar. Vamos agarrar, calma. Vamos colocar o ar aqui dentro. Ar não se estuda. Não. Mas vai estudar, mano, como? Qual é a dimensão do ar? Não se estuda A Deus, profundidade, não se estuda ar. a profundidade do ar. Sabias que palavras existem? As que nós falamos são espirituais. Ninguém pega. Por isso é que, vou fugir um pouquinho, por isso é que o diabo por vezes tem poder sobre as nossas vidas, de acordo com aquilo que a gente fala. O diabo pega no que nós falamos e faz concretizar. Eu quero ser o melhor pastor do mundo, não importa o que eu tenho que fazer. Básico. O diabo vai te dar a proposta e você vai fazer. Não porque tem pastores que usam o feiticismo para... Eles não são profetas. Desculpa, só não precisas. Eles não Veja são, só que horas são, depois me diz. eles não Aqui, são profetas. o meu relógio está descontrolado. Eles não são profetas, são adivinhadores. Oh. Adivinhas. São Como bruxos, feiticeiros, ngapa, ndoki, tudo. Temos donquis, não Temos ndoki na igreja. Eles fazem um estudo, conseguem adivinhar o que é que você tem, o que é que você precisa. E quando te lança já, pá! Você, a primeira coisa que vai falar por estar na igreja é homem de Deus, profeta. Ele mesmo me falou. Houve uma vez, Paulo e Silas estavam a pregar. E viu uma mulher e disse... Ai, meu Deus. Viu uma mulher e disse... Estava a adivinhar algumas coisas sobre Paulo. Não é essa história. Houve uma vez, Paulo estava pregando numa região e outros estavam pregando em outra região. E Paulo passou na mesma região, pregou, falou sobre Deus e foi. E os outros, eles não eram profetas, não eram pregadores. Viram Paulo e Silas a fazer, conseguiram imitar tudo e foram lá no endemoniado. Em nome do Deus de Paulo e Silas, nós te repreendemos, sai. O demônio sabe e disse que eu conheço Paulo e Silas. E vocês são quem? É porrada. A Bíblia conta isso, é porrada que o demônio lhes deu. É pancada. É isso que nós... Hoje em dia temos isso. É isso que nós precisamos na igreja, demônio que bate pastor para não lhe rir. Mas o pastor é alguém usado por Deus, não? Tem muitos que já foram e já não são. É o que eu te disse naquela hora. Dentro da igreja, nem todo mundo está aí para servir Deus. Nem todo que está a chamar pastor, ele serve Deus na verdade, ele já serve outra pessoa. Tem pastor que diz, eu tenho compromisso. Compromisso, mas... Tem reunião no mundo satânico.
Existem pastores que estão ligados com o mundo das trevas. Oh, tem um monte de pastores que estão ligados com o mundo das trevas cá, aqui na nossa cidade de Luanda. Pelos frutos vamos lhes conhecer e conhecemos muitos. Conhecemos muito. Você mesmo assim acha que. Você mesmo assim acha que BM Samuel é de Deus? Falei. Disse. Olha só. Não, deixa eu tirar isso aí. Não, Você não, acha- pode falar. Assim mesmo, Deus lhe usou para ir dar chapada num servo que está a dormir. E ele ainda fala, chega lá e fala: Senhor, muito obrigado por ter me usado. É por essa e outras questões e outras pessoas que o nome do nosso bom Deus está a ser manchado. Você já viu? Eu tenho amigas, não vou falar o nome, só falei do BM porque muitos conhecem. Eu tenho amigas que cantam e que já tiraram mais de 3 gravidez. Oh, E até agora são não religiosos. confessaram. São pessoas religiosas. São de Deus. São aquelas amigas que você, se você não conhecer, podes lhe pôr na tua casa para casar. Olha só, eu vou comentar algo do profeta BM Samuel. Na verdade, o que muitos pastores fizeram de errado é criticar o profeta BM Samuel. O verdadeiro crente é quando o seu irmão comete erro, não critica. Dobra o joelho e ora para ele. O que a gente precisava fazer é orar para o profeta BM Samuel. E ele cometeu um erro. Não deu chapada? Não, deu chapada assim. Você como cristão, tá indo lá lhe criticar. O que você tem que fazer? É olhar para ele. Ele é ser humano? É. Então não tem muito para falar sobre esse caso. Mas tu estavas a falar de jovens que cantam no púlpito, já tiraram 3 gravidez. Dizer. Fora do casamento. Eu confesso o meu pecado grande que eu já fiz naquele momento. Dizer. O que é que tu já fizeste? Dizer. Eu, Monisvaldo. Deixa só. Não, pode falar, mano. Eu, Monisvaldo. Hoje, sábado, fiz sexo, cantei domingo. Oh, é assim que funciona. Não estou a falar como funciona. Eu já fiz. Já fizeste? Sim. Fizeste sábado. Fizeste sexo sábado e cantaste domingo. Cantei Tipo domingo. nada. E cantei bem. Oh. Tá vendo? Aquela alucinação de que Deus está aí. Apareceu. Eu tenho um amigo. Eu já me masturbei. Deixa aqui falar. É trabalho de todo homem. Nós todos homens, você sabe. Nunca fez isso. Dizer. Não, tá contando a minha realidade. Mas enfim. Eu tenho um amigo, nós estávamos a nos contar algumas histórias do nosso passado. E ele disse: Monisvaldo, olha, eu sempre que me masturbo, eu sinto que toco mais bem a bateria, muito melhor do que quando estou bem. Eu disse, assim, passa a expressão, eu disse, eu e continua então. Olha, diz. Isso é doente. Mentira. Não lhe disse para continuar, Diz. Eu, Já fizeste o que? Estavas a falar? Já fizeste o quê? Olha, na verdade, Pode o que contar pra nós. o mano acabou de contar aqui é uma realidade. Eu já confessei no meu pai, na minha mãe, que eu já mandei tirar gravidez numa moça, mas eu prego o evangelho. Eu já confessei isso no meu pai. Na época minha que mãe. você fez, já pregavas. Sim, já pregava. Eu comecei a pregar muito cedo. Então tu és um morto-vivo. Não é morto-vivo. É que aconteceu o que ele disse. Tem irmãs que já tiveram mais de 3 gravidez. São mortas-vivas. Não confessou. O problema é confessar. Confessar. Então eu posso errar depois confessar. Podes confessar. E é mais a libertação para ti. Posso errar. Não, confessar, aí já confessar, tá sendo uma coisa. repetitiva. Tá sendo teimoso. vai ser teimoso, gente. Porque quando alguma coisa acontece constantemente é você. Yeah. Acho que estamos chegando no momento fim, né? Mas eu quero mais afirmar algo aqui. Acho que, como já somos dois, não sei. Notando mais dentro das igrejas, né? Tem as mulheres que pregam. Mulher não pode pregar. Mulher não pode pregar. Está escrito na Bíblia, está escrito no Novo Testamento. Vós, mulheres, estejam caladas nas vossas igrejas. E hoje em dia está acontecendo isso.
Eu, El Shaddai, quando eu entro numa igreja, a mulher me prega, eu saio. Mulher não pode estar em cima de mim. Como assim? El Shaddai, El Shaddai. Preciso de Bíblia, não tem Bíblia aqui? É um camarada. Bem, é para falar sobre o que o El Shaddai. Não, pode comentar, comenta, tá à aqui. vontade. Aqui é o podcast do Momento Chama. Pessoal, já agora, por favor, partilhem, continuem a partilhar, me ajudem a crescer para nós trazer mais pessoas também para abordar de vários assuntos, jovens que realmente querem passar alguma coisa para a sociedade. Então, sigam o meu canal, subscrevam-se no meu canal, @podcast do Momento Chama no YouTube, TikTok, podcast do Momento Chama, Facebook, Insta, ok, família? Tamo juntos. Bora. Monisvaldo já é um comentador residente. Grande mano, João. Bem, concernente às mulheres, tal como eu disse da teologia, prefiro não comentar. Porque eu acho que o evangelho é para ser pregado tanto no sexo feminino. Mas calma, a quanto no Bíblia diz sexo uma coisa, masculino. o ser humano faz outra coisa. Para quem entender, ele disse que a Bíblia Pode ser é pregado. pregada por meio feminino, masculino. Mas isso fora, mas na igreja não podem dirigir a isso que tu estava a se referir. Óbvio, eu estou a falar dentro da igreja. A mulher não pode pregar. Não tem na Bíblia nenhuma mulher que pregou, mas testemunharam a palavra do Senhor. Vós, mulheres, estejam caladas dentro das igrejas. E isso não está no Antigo Testamento, mas está no Novo Testamento. Então, Agora, é o isso. que dizer- A mulher não pode pregar O que dentro dizer- da igreja. Vamos lá. Certo dia, Jesus estava a vir de Samaria, ou seja, da Judeia para Samaria, e sentou no poço de Jacó. Estava a conversar com uma mulher samaritana. Podes me dar de beber? Podes me dar água? Jesus ia lhe perguntar. E ela disse, como podes tu, judeu, pedir água a uma samaritana? Jesus disse, se soubesse quem te pede água, eu acho que você é que me pediria. Ela disse, pausou. Jesus lhe perguntou, teu marido? Ela disse, não tenho. Jesus disse, bem disseste, porque tiveste 5. E mesmo esse também que está contigo não é teu. Falaste verdade. A mulher lhe olhou e disse, tu és um profeta? Não, acho que és... tá fixe. Ela foi. Lá onde foi, ela disse para todos que estavam lá, olha, me apareceu o Cristo. O dito pelos profetas há muito tempo. Já veio, tá aí. E toda a cidade veio. E muitos pregadores dizem que por intermédio dessa mulher, aquela cidade toda foi salva. Pelo evangelho pregado por essa mulher. Não, mas aquele não foi pregar, foi testemunhar do que ela viu. Há uma diferença entre testemunhar, e pregar. Certo. Eu vi, dizer, ofertar pão e eu vou contar a todo mundo, estou testemunhando o que você acabou de fazer e eu acabei, ou algo que eu acabei de ver. Certo. Então aquilo não foi testemunho? Não, foi um testemunho, não foi uma pregação. Vem ver o Messias que os nossos passados falavam que haverá um Messias. E ele viu o Messias falar com ele quando ele falou que o quinto já se foi, o sexto está em casa. Eu sou o sétimo. Ele testemunhou aquilo. Ela testemunhou a vinda do Messias. Eu não sei se consegues entender. Eu consigo entender perfeitamente, mas a minha abordagem vai continuar a ser a seguinte. Se é evangelho... Vamos lá, a minha pergunta para o El Shaddai é a seguinte. Tira isso aí. Para os cultos de mulheres nas igrejas, Tira isso os homens têm que pregar por serem os machistas da pregação? Mas a Bíblia fala... Calma só, diz, eu vou responder, vou dar... Vamos corrigir a Bíblia. Bíblia não se corrige. E agora, culto de mulher? Oh, my God. O que é culto de mulher? É uma reunião, né? É uma reunião que se fala de assuntos femininos. E nesses assuntos femininos se conta histórias bíblicas de mulheres que viveram assuntos ligados intrinsecamente com Deus. Essas mulheres.
E as mulheres que viveram, as mulheres tais como Ruth e Ana, são exemplo de muitas mulheres, são exemplo de superação de muitas mulheres. E as nossas mulheres hoje usam essas mesmas personagens bíblicas para se acharem em Deus, se é essa expressão que eu posso usar. Agora, quanto ao lado feminista, né? Eu, Monisvaldo, não estou a corrigir a Bíblia e nem pretendo, mas para mim, Monisvaldo, é minha opinião. Mas o que a Bíblia diz? Porque a Bíblia não trabalha com o que nós pensamos, é o que Deus falou. Sim, Deus falou e está dito, né? Deus falou e está dito. E para mim, Monisvaldo, porque se nós formos no que Deus falou e está escrito, nós estamos mortos, já morremos. Já morremos. Por quê? Porque desde manhã até agora desde manhã que acordamos até agora nós já cometemos 101 pecados. Ainda não confessamos. Mas estamos vivos. Mas agora, Xada, o que tu tens a dizer sobre a abordagem do Monisvaldo? É errado mulher pregar dentro da igreja. É o que a Bíblia diz. Mano, aí pregar com calça bem apertada aí no púlpito. Mulher. Independentemente de ser calça ou não pode pregar. Não pode pregar, é errado. Vou subir mais em cima. Usar calça dentro da igreja é pecado. Oh, como assim? Usar calça dentro da igreja é pecado. Existem coisas que são culturas. Uhum. Existem coisas que são culturas. Cultura de Angola não é válida no Brasil. Cultura do Brasil não é válida em Angola. Nos Estados Unidos é normal ser cristão e usar piercing, brinco e pintar cabelo. Mas calma é aí, muito calma aí. normal. Como cristãos nós devemos seguir a Bíblia ou a tendência do mundo? Não é sobre tendência, é sobre cultura. Não, mas a Bíblia tem uma cultura. A Bíblia, tudo que nós seguimos, tudo que é repetido do passado até o presente é uma cultura. E a Bíblia é algo. Deus não gosta da mistura. Olha, É isso que eu aprendi. vamos lá. Deus não gosta da confusão. Nós devemos seguir a Bíblia ou o que o mundo nos apresenta. Não vou falar sobre o mundo, vou permanecer sempre na cultura. Vamos lá. Se Porque o Jesus, que Deus nos deu é uma cultura de vida. se Jesus estivesse entre nós, como é que se vestiria? Como no céu ou como nós os homens, em Angola? Como no céu ou como angolano? Como que devemos vestir? Não, se Jesus estivesse no nosso tempo, se Jesus viesse em 2025, como é que Jesus se vestiria? Com aquele espada que vestiu antigamente ou com as nossas calças? É usar calça. Sabias que em Deuteronômio capítulo 5 diz: homem não usa roupa de mulher e a mulher não usa roupa de homem? E quais são a roupa de mulher e quais são a roupa de homem? Mas calma aí, calma. Ele vai aquecer, mas antes de você responder, calma. Só que nós devemos seguir o que o mundo nos apresenta ou o que a Bíblia diz. Óbvio. Mas antes disso, responde a pergunta. Ok. Roupa de mulher e roupa de homem. Vamos lá. Nós sabemos que mulher põe saia, põe colã, Colar e tudo. Hoje em dia põe até homem vestido. usa saia, Ok. põe E o homem usa calça, calção, né? Ok. Mulher usa roupa de mulher e homem usa roupa de homem, né? O mundo, por sua vez, os homens, por sua vez, decidiram fazer calças femininas, né? E colã masculinos, que nós os homens normalmente os que vão para o ginásio usam, normalmente. Agora, vamos parar aí. O quê? Respondi a pergunta. Mulher usa Não, mas não saia, vestido. Saia, vestido. Não estás convencido? Não percebeste nada da abordagem dele? Eu percebi, mas não estou convencido com a abordagem dele. Não estás? Já sabe por que eu não estou convencido? Não estás convencido porque A moda é do diabo, sabias disso? a moda é do diabo. Ah, my God. Meu! A moda é do diabo. O diabo é que vem com a moda ao mundo para distrair o filho de Deus. Esse tal dito mamá pastora que você está Não, falando. calma. A moda é do diabo ou a forma como a moda foi revolucionada? Não, a Porque moda O que é moda? A moda é o do diabo. Sabe por que a moda é do diabo?
Nós estamos a tentar fazer coisas que não é digno nos olhos de Deus. Estamos a misturar muita coisa. Estamos a misturar muitas coisas. Enquanto nós misturamos, nós não vamos crescer espiritualmente. Ok. Poxa, é que a conversa não está boa. Sobre moda, calma. Podes fazer a última abordagem? Infelizmente vamos ter que fechar com o podcast, né? Mas pode falar a tua última abordagem. Não tem estilista Jesus Cristo. Não tem estilista seu na terra. Não, mas não ele tem. estava se referindo à forma Sobre como foi Não, revolucionada. você até tentou cobrir, mas o El Shaddai permaneceu. tentei cobrir? Sim. Porque essa coisa que o El Shaddai está a usar não é do céu. Exato. Tá bom, não é do céu, Não. né? Não é do céu. Mas, uma mulher usando isso, eu te digo verdade, o diabo veio só para tapar o filho de Deus. O Mano Osvaldo estava a tentar falar que existem calças femininas, né? E masculino. Aquilo é uma brincadeira que o diabo fez para enganar os filhos de Deus. É uma brincadeira. Mas, oh my God! Eu espero que os irmãos não percebam que eu estou a tentar defender o diabo. Não, não me Mas entendem. Não pensam. É meu posicionamento. Epa, estamos aqui para... Eu acho, eu tenho certeza pelo menos, que quando se fala de moda, ou seja, quando o El Shaddai falou de moda, o El Shaddai não especificou. Só falaste de moda. Só falaste de moda. Mas olha, As calças que nós usamos, Gerilson usa. Os blazers que nós usamos, o Naguele usou. Nós todos, tudo que nós usamos, o mundano usa. Não tem moda Jesus Cristo. É só moda. Nós os cristãos, muitos dizem que ser vaidoso é pecado. Mas, El Shaddai, tem momentos que você põe um blazer que te colou e você não anda conforme andas normalmente de t-shirt normal. Rapaz, não sou perfeito, né? Não estou falando de perfeição. calma. Não tô falando de perfeição. Calma. É que o debate, o podcast está tão bom, mas temos que... Temos que terminar. Mas, Adise, eu com essa Acho que camisa... temos que ter a segunda parte. Eu com essa camisa safada, eu acho que o podcast tem que começar aí. Tem que começar aqui. Eu com essa camisa, não ando conforme ando quando uso o blazer, a fechar aqui o blazer turco. Com blazer turco, eu tenho momentos que pareço arqueado. Por quê? Porque eu sinto que a roupa está lá. Você vê? Está mesmo lá. Tá lá. Está lá. Parece desarqueado porque a roupa tá lá. E aí, você mesmo tem que andar... Deus tem que ser vaidoso também, assim. Coisa. Oh, tu achas que um filho de Deus não pode ser vaidoso? Tu achas? Ele acabou de afirmar. Quando ele veste bem, fica mais vaidoso. Fico mais vaidoso, não que eu esteja... Ser vaidoso é pecado. Não. Vai. Mas você é Vaidade filho de pecado. Deus, você tem que ser vaidoso. É como Dani. Mas enfim. Adise, por isso é que nós temos muitos irmãos a cheirar água. Mas deixa eu... Como assim? Ele não quer pôr perfume, não quer pôr creme. Calma, deixa-me terminar. Ele não quer pôr perfume, não quer pôr... Tá bom, perfume faz... Liga aí a lâmpada grande, filme aqui. Mas eu vou dizer... O perfume não Liga vem... a Calma, lâmpada Shaddai. grande, a grande. O perfume não vem do céu. Vamos... E tem sítios que você passa com teu perfume que te olham e falam, pô, sinceramente, ele cheira bem. E quando você ouve um elogio, El Shaddai, seja sincero, quando te elogiam, o ombro sobe. Não, eu sinto bem, né? É normal. Mas eu também quero... Não que sejas vaidoso. Exato. Não que sejas... Vambora. É isso que você não percebeu. Consegui cobrir estes minutos. Bora. Não que sejas vaidoso. Você a trabalhar na zona norte, não vai usar tênis de dizer, Aquilo não é... Tem que comprar coisa mesmo que tem que... E agora, compras de quanto? Posso comprar uma de 1.500 aqui na Puma. Porque é normal usar. Eu tenho um fato, que custou também 50 mil. Também tem um fato que comprei a 20 a 25 mil. O de 50 mil kwanzas, usas em que momento? Em qualquer tipo de momento. Não, El Shaddai, não seja mentiroso. Mano, em qualquer tipo Não de seja momento. mentiroso. Por que não usaste aqui? Óbvio. Por que eu não usei aqui? Olha, na próxima edição houve mais com fato de 50 mil. Oh, tu tens um fato de 50 Não, mil? tem um fato de 50 mil. Também tens um de 100 mil? Não, nunca cheguei lá. Nunca chegaste. Nunca cheguei lá. Não, Mas mas- o que ele acaba de dizer sobre o perfume... Mas calma, achas que comprar um fato de 50 mil é pecado? Não é pecado. Não é pecado. Porque, vaidade, coisas Não, bonitas. é algo
que encontrei, gostei, tem que comprar naquele preço. Oh. Sabe por que eu vou comprar? Encontrei, ouve só muito bem. Sim. A cada pessoa compra coisa devido ao seu bolso. A seu bolso eu gosto. Exato. E eu comprei, eu tenho um sapato de 1.500 quantos. Comprei na Puma Angoli porque eu gostei. Se eu ver também uma de 5.000 e gostar, mesmo se Deus não chegar, vou fechar para mim comprar. Para comprar certo, é óbvio. Epa, Né? mas eu gostei mais de um comentário que ele disse sobre os perfumes. Muitos de nós. Não, mas tu disseste que ele não pode usar, não pode ser vaidoso, mas quando tu compras alguma coisa bonita, porque achas que vai te ficar bem, estás a ser vaidoso, porque vaidade, acredito que não é se preparar bem, não é isso. O andamento com tênis novo é diferente do andamento do tênis antigo. Depende de cada pessoa. É sempre, eu pelo menos... Quando usaste o fato de 50 mil, a postura foi mesmo? Não, a postura vai ser mesmo. Eu não vi. Na próxima vez, quando eu vou vir aqui com o fato de 50 mil, vai ver o andamento. Vou vir com as facturas depois para você confirmar. Estás a ser vaidoso? Monis, a ser vaidoso no cartão. Monisvaldo. Quando ando de moto, deixo diferente de quando ando de ango. Oh, também tu fazes isso? Não que eu seja vaidoso, mas o momento me obriga. Porque eu se estou a bombar, Tem momento de obrigação. tem momentos específicos e tem roupas específicas para certos momentos. Tu sabes, não vamos aqui nos mentir. Nós somos cristãos e vamos ser verdadeiros. Então vamos ser verdadeiros. Vamos ter que fechar o podcast. Antes de fechar, eu quero falar uma coisa. Vai lá, fala. Mas eu gostei de estar com ele. Nas próximas vezes. Não, vamos ter um podcast assim, mas por causa do clima. Mas eu quero falar, é mais algo muito importante. Que o mano acabou de falar sobre perfume. Temos muitos manos que chegam mas quando vai falar algo, eu quero cheirar algo. Não cheira nada. Como assim não cheira nada? Tá aí na igreja, tá aí na igreja, olha. Às vezes, para Deus responder às tuas orações, você tem que ir bonito, tem que ir baiar, não se lava. Muitos deles não lhe respondem porque se lavam. Tem muitos irmãos na igreja que se lavam, vão cheirar a... Catinga até, mano. Limão que é bom no conto. Sujidade, ser sujo é pecado. É pecado. Ser sujo é pecado. Mas, tá bom. Tivemos que fechar o podcast. Então, em forma de conclusão, queres falar alguma coisa? Eu já dei concluiu. Já concluiu. Em forma de conclusão, o Lapopiano vem cá, não? Vais cantar mais alguma música? Deixa as redes. Aquele rabo de Mercedes que aparece. Estavas a falar com Deus agora. Não, é muito normal. Deixa as redes sociais, o número. Porque nós sabemos que o momento que chama é. Ele vai falar sozinho. O Lapopiano tem boca dele. Depois eu deixo as minhas também. Vem, amor. Estamos aqui, metemos uma carregada. Vamos indo fazer uns. Vai estar carregado. Baixa só um pouco, baixa. Podes ver aqui, depois baixa. Já baixa para te verem, por causa do quê? De primeiro agradecido ao Monivaldo e Shaddai, gostei da conversa. Aprendi também muito, acho que vou me converter já. Realmente. Agora falando sobre as minhas redes sociais, em todas as plataformas digitais, estão com o Lapopiano, sigam as minhas páginas no TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, também Lapopiano. E é tudo que eu tenho para dizer. Contato. Meu contato, estamos com 972, 447 e 527. Valeu, Lapopiano. Então, família, tivemos aqui com os rapazes Lapopiano, tivemos com... Pode sentar, Lapopiano. Tivemos com o Monisvaldo, tivemos aqui com o Shaddai. Muito obrigado pela presença. Foi o podcast do Momento Chama. Subscrevem-se no canal, por favor, me ajudem a crescer. E partilhem o canal. Ajudem os vossos a encontrarem o canal do podcast do Momento Chama. Sigam o TikTok, podcast do Momento Chama. E, por favor, família, eu preciso tanto da vossa ajuda. Da vocês que formam o podcast e fazem acontecer. É por vocês que eu continuo e é por vocês que eu estou aqui, ok? Querem falar alguma coisa? Olha, acreditamos que ainda essa semana o Lapopiano estará na TV Belas. TV Belas. Por volta das 14, 15 horas ainda essa semana acreditamos nisso. Então a gente do... Já estamos aí a trabalhar com o Lapopiano. Uns estão a dizer que você é gospel, está a trabalhar com um secular.
É uma forma que eu achei para lhe converter. Daqui a pouco vai fazer gospel. Daqui a pouco vai fazer gospel. Ok, então, Estará na TV Belas, Monisvaldo. Domingo agora estaremos na Congregação Só em Poder, numa tarde que vocês não podem perder. Deus abençoe. ok. Xandai, queres falar alguma coisa? Agradeço muito a. Xandai está muito chateado. Não, pá. Agradeço muito mais uma vez pela essa oportunidade que você me deu para conhecer o Mano Osvaldo. Uma benção, aprendi tanto dele também. Que esse canal seja sempre um canal muito abençoado, que grandes pessoas pisam aqui. Vai ser melhor para nós todos. Muito obrigado. Daqui a pouco temos que ter já um encontro de 4 pessoas. Vamos ter mesmo um encontro fixo. Aquele gajo que fala vamos estar com ele aqui. Não, exatamente. Nós temos que lhes trazer aqui. Tem que lhes trazer, eu vou já lhes trazer. Família, foi mais um podcast, o Momento Chama. Tamo junto, ok? Chequem.